Então, boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos à palestra sobre agricultura biodinâmica e saúde. É uma promoção da ABDSul, a Associação de Agricultura Biodinâmica do Sul, por esse momento de 2026, que está celebrando os 25 anos. Nós vamos estar conosco hoje com o Marcos Trajano, que é um médico humano, e, a Ximena Moreno, que é natural de Chile, reside no Brasil, é pesquisadora e ela é médica veterinária por formação. Está conosco o Jorge Volkmann, que ele vai fazer a parte da mediação, coordenação. Então, eu passo para o Jorge dar continuidade e fazer também as apresentações do Marcos e da Ximena. Então Obrigado. a gente já falou, né? Mas realmente Marcos e Ximena são meus amigos de outros mundos e, e curiosamente a gente gosta muito de ervas medicinais e a gente fez um curso juntos em Minas Gerais, né? Uma vivência muito interessante, né? E aí hoje, curiosamente, né, já que não ficou gravado, eu estava colhendo erva baleeira porque uma pessoa disse que sentiu dor e eu sei que a erva baleeira é uma medicina para isso. E aí eu disse, cai bem direitinho o que Marcos e Ximena estão fazendo lá no Ambis, né? E é o que a gente quer trazer para as pessoas, né? Esse conhecimento, devolver essa autonomia para as pessoas e para a sociedade como um todo, né? Trabalhar um pouquinho dessa tremembração social inteira, né? E, essa barba baleeira aponta esse caminho que nós vamos trilhar agora, olhando esse vídeo, né? E é o que Ximena e Marcos estão fazendo no Distrito Federal com muito zelo e esmero. Vamos ver o filme, então. Isso, gente. Boa noite a todas e todos. Eu vou deixar minha apresentação e de Marcos para depois, então vou convidar vocês para assistir este filme que a gente trouxe. Como eu comentei, acho que está sem áudio, Ximena. Ximena, você escutou? Pausa. Isso. Por que não faz você isso, Marcos, tá? Desculpe. Tudo bem, posso tentar, vamos ver se vai dar certo. Alguém tá com um celular suspeito que Motorola recebendo mensagem. Eu acho que é o Henrique, que tremeu ali na... Peço desculpa que eu não sei, eu sei funcionar mal com ele. É só fechar eu... o microfone. Eu acho que resolve. Peço Tá desculpa. tudo bem. Jorge, me faz esse favor. Eu acho que vai ter que ser você. Eu não estou conseguindo projetar aqui. Deve ser alguma autorização que não está permitido para mim. Você precisa abrir o YouTube para compartilhar. Eu estou tentando compartilhar e não consigo. Não sei se eu não tenho alguma autorização aqui para fazer isso. Ximena conseguiu. Acho que a gente podia tentar, Ximena. É só projetar com áudio. Ele pergunta quando você vai projetar.
Não está abrindo para mim a janelinha de apresentação. Gente, que vergonha, desculpem. Eu vou tentar novamente. Ele não está perguntando, Marcos, se pode apresentar com áudio, tá certo? Então, novamente, vai sair sem áudio, tenho certeza. Está escutando? Não? Não veio áudio, não, Ximena. Tá, Marco, faz uma apresentação e pronto, por favor. Marcos, aqui está falando o seguinte, que ele não vai com som se compartilhar tela inteira ou janela. Tem que ser uma guia do Chrome. E aí, quando vai na guia do Chrome, você manda compartilhar também o áudio. Não sei se eu ajudei, não. Agora foi, não foi? Vocês Eu escutei um escutaram. passarinho. Então, meus amigos, agora com vocês, cultivando saúde no SUS. Bom. Um dia eu estava aguardando uma consulta na UBS, sentada no banco ali esperando. Aí chegou o seu Antônio. Você conhece o Horto? Eu falei, o quê? Ele falou, a gente está num projeto de construir um horto medicinal aqui na UBS. Eu achei interessante, depois da consulta vim visitar. E o espaço, a gente está vendo que está crescendo, né? Você vê os macaquinhos estão aqui, você vê que é um ambiente de unidade básica de saúde. De saúde, né? Seres humanos que se juntaram para fazer uma transformação na periferia de Brasília, entendendo que nesse momento aqui já não é mais periferia. Aqui é o lugar onde as pessoas vivem, aqui é o lugar onde as pessoas têm alegrias, tristezas, e é nesse lugar de sentidos que a gente está no centro do mundo dessas pessoas. O seu Francisco, eu conheci ele. Ele vindo trocar receita, vindo
para as consultas, né, que eu trabalhava junto da equipe. Um dia a esposa dele me procurou, falando que ele estava pior da depressão. Eu disse, dona Helena, traga o seu Francisco para o grupo. Tá vendo, Socorro, que ele não vai vir. Dona Helena, a senhora disse assim, ó, o Socorro falou que você fosse, que se você não for, você sabe que ela vem lhe buscar. E ele começou a vir, começou a se soltar e começou a gostar. Hoje ele está uma pessoa totalmente diferente. Ele não toma mais remédio de depressão. Essa aqui foi minha cura. Essa doença que eu tive, eu não desejo para o pior inimigo meu. Vem cuidar da terra, vem ver aqui como é que é, para depois você vai ver o resultado. Isso aqui, e cada dia isso aqui eu acho, eu me sinto bem. Você não tem nem a ideia do quanto eu fiquei feliz. Fiquei feliz. Muitas pessoas falam coisas para mim aqui e lá não falam. Lá elas querem falar só daquele problema focal ali da boca. E aqui não, aqui elas se sentem mais à vontade, mais pertencentes ou mais identificadas para falar. O público infantil, quando eu faço o primeiro atendimento aqui fora, é totalmente diferente. Porque lá no consultório o ambiente é montado, é equipado, eu uso máscara, óculos, capote. Eu vou ao dentista, eu não quero, né? E aqui não, então muitas vezes a gente dá uma voltinha ali, vê uma joaninha, sente o cheiro da menta, e aí eu já relembro, isso tem cheiro de quê? De pasta de dente. Vamos lá dentro que eu vou te mostrar agora um outro cheiro de uma outra pasta, então já quebra essa barreira. E outra coisa, mano, aqui é o seguinte, tem mais uma, que eu não conhecia ninguém. Hoje em dia, da diretoria, o pessoal da limpeza, todo mundo chega aqui e me conhece. A gente precisa humanizar a humanidade, que foi desumanizada. As pessoas passaram a nascer número, um CPF, e isso faz com que se deixe de lado a coisa mais essencial da humanidade, que é o amor. A gente precisa valorizar o tempo de vínculo de um servidor com a pessoa da sociedade civil que está sofrendo algum problema. Então, a saúde precisa ser enxergada não a falta de doença, e sim o bem-estar, ou o bem-viver. O bem-viver entre as comunidades para parar a violência, o bem-viver para parar o preconceito, para lutar contra o racismo ambiental e a justiça social, né? Então o equipamento se torna um espaço em que as pessoas se encontram, em que as pessoas dialogam, trocam saberes, em que a cultura de paz é semeada, em que aquele vizinho que daria uma fechada na esquina no outro, ele pode se encontrar e conhecer. E quando ele encontrar o outro vizinho da esquina, ele vai dizer, ô vizinho, pode passar. Transformou muita coisa, transformou ter um contato com pessoas incríveis, pessoas que me ensinaram muito sobre o mundo, muita coisa que eu envolvida em trabalho, envolvida em outros campos, desconhecia. O negócio não é envelhecer com qualidade de vida, né? Porque a vida, para quem quer o aprendizado, nunca é tarde, nem tem idade, né? Não desfaçam o forró. A gente combina as plantas da melhor maneira, baseando-se principalmente nas demandas do território. Então as pessoas dizem que plantas que elas gostariam, a gente acrescenta outras e a gente monta um desenho. Cada horta é único, é um organismo vivo e as plantas interagem em cooperação. Então a gente procura recuperar o solo. Então a gente retira, às vezes tem entulhos de plástico, enfim, resíduos assim. Antes aqui era um lixo. Aqui era um ambiente muito hostil. Isso aqui era mato, isso aqui era mangueira podre. Soma de mangueira, nada se cria perto da soma de mangueira, né? Toco de cigarro, copinho de plástico. Mas aqui tinha até vaso de Santo Intaro. Foram muitos caminhões de lixo que foi sair daqui para começar a sementinha desse projeto aqui, né? Olha hoje como está a situação, hein? Os hortos agroflorestales medicinales biodinámicos são um equipamento que, ante tudo, são um equipamento democrático, que ele traz a participação social, que ele traz a realidade
da cidade. Desde o início, eu tinha idosos que falavam: eu não consigo caminhar, eu não consigo correr, eu não consigo fazer essa atividade, vir ao UBS é complicado. E hoje a gente tem essa transformação através dessa possibilidade, né? De estar em interação social, de acabar com esse adoecimento mental, onde ficavam sozinhos. E hoje eles constroem todo o trabalho executado dentro da unidade de saúde, se sentem parte do serviço. E eu acho que isso é o mais importante em tudo isso. As pessoas da minha idade, muitas vezes, ficam em casa, brigando com os filhos. Então venham para cá, venham participar de projetos como esse. Eu venho para cá, o papo é bom, né? O astral, né? Você encontra pessoas aqui maravilhosas. Quando eu comecei aqui já tinha uma estrutura aqui, né? Já tinha vários canteiros e tal. E aí a gente começou a aumentar os canteiros também. Essa parte nova de cá a gente ajudou a fazer. Acredito que todo esse processo, né, de vínculo, de mutirão, isso já traz uma esperança, uma nutrição para cada pessoa que participa. É trazer a população para dentro da unidade, acolher. E esse tipo de serviço é um serviço que você acolhe o paciente, ele começa a entender que isso é uma extensão da casa dele. Ele vem, quem tem uma horta em casa? Eu não tenho, mas o dia que eu quero eu posso ir na UBS, eu posso estar lá, posso tirar minhas dúvidas, tem quem entende para me ajudar. Então a gente tem visto várias unidades que tem muitas pessoas das comunidades se apropriando mesmo dessa ferramenta, né? E geralmente, né, os territórios periféricos, as pessoas já têm um contato, já têm uma vivência, né, prévia com a questão dos cultivos, né, já traz da sua mãe, do seu avô, da sua avó, né. O concreto tomou cada vez mais conta do entorno das pessoas que não podem escolher seu entorno. É fundamental que a gente tenha mais árvore, mais sombra, mais alimento. É importante que a gente traga essa cultura do plantar, né, para as comunidades. Que a gente consiga, nos quintais de casa, a gente trazer mais árvore, trazer mais alimento, principalmente nas periferias que carecem mais de áreas verdes. A gente tem mais de 100 plantas medicinais aqui. A gente tem boldo, né? Esse boldo a gente colhe e leva para o laboratório em Planaltina, né? Para fazer o extrato de boldo e tal. Tem a erva baleeira, que é um ótimo remédio para contusões e outras coisas também. A gente tem o guaco, né? Para fazer o xarope. Os nossos usuários de xarope de guaco são todos os pacientes do SUS, tanto prescrição pública quanto privada. Então o paciente chega até nós com a prescrição e com o cartãozinho do SUS ele vai levar o xarope de guaco para uso medicinal. A diferença é nítida. O tratamento é muito superior, a qualidade do tratamento e a resposta do tratamento. Às vezes, quando eu estou atendendo até em rede privada, o guapo, mesmo hoje eu faço a receita e falo, esse não é para você comprar na farmácia, você vai numa farmácia da Secretaria de Saúde, procura uma UBS que tenha e retira ele, porque ele tem uma superioridade muito grande em relação a que é comprado em farmácia. Acaba que o horto ele roda o ano inteiro. Ele tem várias plantações diferentes e tem coisas de época. Teve época que a gente plantou milho, e aí colheu o milho, a população participou do milho. Tudo que é plantado aqui, a gente oferece para o paciente. Ele pode levar para a casa dele o que for de interesse. A gente trabalha não só a segurança alimentar e nutricional, sino que a gente trabalha a soberania alimentar, das pessoas plantar o que eles querem comer, para lutar assim do apartheid alimentar, para lutar assim com o racismo ambiental e para lutar assim com a desigualdade social que tem principalmente em nossos países de Latinoamérica e no Brasil. Então, o horto agroflorestal medicinal biodinâmico também tem esse papel de empoderar a comunidade ante seus direitos. A gente não se alimenta de vitaminas, minerais, proteínas, a gente se alimenta de alimentos de verdade. Então só se percebe isso quando se percebe a natureza, quando se percebe como cresce uma planta, como nascem os alimentos. A gente precisa entender esse processo para entender o quão a gente perdendo a soberania alimentar. Em tempos de mudanças climáticas, né, de aquecimento global, de chuvas muito intensas ou períodos muito secos, né, a gente precisa de ambientes vivos, acolhedores, como esse que a gente constrói aqui. Então a gente se insere nesse sistema como ser vivo que somos, né, e fazemos parte da natureza.
Eu acredito nos seres humanos, em que eu me enxergo no outro, enxergo o outro em mim, e a partir daí nós transformamos o ambiente interno do ser humano e a atuação humana no ambiente externo modifica-se. É isso que eu acredito nesse projeto. Hoje a gente tem claramente a mudança climática, né? Se tem uma instituição que precisa criar uma resiliência para combate a essa mudança climática, para enfrentamento dos problemas da mudança climática, essa instituição é a instituição de saúde coletiva. O pilar do SUS, na verdade, é a promoção à saúde, né? A gente vê que é um ganho muito grande, não só das pessoas levarem as espécies, né, levarem assim o que se cultiva aqui, mas também o trabalho com a terra, né? Então as pessoas que vêm aqui, elas gostam, estão felizes, estão realmente sentindo assim que estão cuidando da saúde, né? E também uma coisa que eu sinto que é bem efetivo é a questão do vício. Então, quando eles estão comprometidos a vir, né? Então eu geralmente falo, ó, tal dia eu te espero aqui. E muitos param de beber, de usar droga para estar aqui. E aí a gente vai, né, fortalecendo os vínculos com eles. E é um trabalho que eu tenho, né, sentido assim, que está fazendo bem para eles. A gente se conecta tanto, assim, sabe, com a natureza, com a terra, com esses processos que a gente se desligou, que a gente muitas vezes não conhece, né? E que a gente está ali resgatando, sabe? É saúde mesmo, né? É você esquecer de cuidar de doenças, né? De prevenir doenças e realmente se reabastecer de energia vital, de vida mesmo, né? Penso que isso é um ensaio, ou seja, quando a gente implanta um horto agroflorestal medicinal biodinâmico, a ideia não é reproduzi-lo, a ideia é expandir uma rede, é ativar um conjunto de colaboração entre pessoas, instituições, entre vidas, que possam promover um futuro melhor, mais equânime, menos desigual e que nós sejamos protagonistas conscientes disso. E vamos que vamos. E foi assim que iniciou a nossa história, né? Então, eu acho que a solução para esses terrenos baldios que tem em Brasília, todos eles dentro das escolas, dentro das UBSs, ou então baldio mesmo, terrenos que não tem nada construído, deveria ser usado como horto medicinal ou horta alimentícia também, né? Eu acho que aqui deu muito certo, eu acho que aqui é um ambiente que merece servir como exemplo, né? Vocês conseguem me escutar aí?
Muito bem. Tudo certo. Bom, acho que não sei se Ximena já voltou. Então, espero que tenham gostado. Aproveitar para estar fresco, né? Esse processo foi lançado aí na semana passada, na terça-feira da semana passada. Então, tem uma semana que houve o lançamento desse filme. Então, gostaria muito que Ximena retomasse a palavra, que ela pudesse se apresentar. Não sei se ela está na sala ainda. Estou aqui, com certeza. Boa noite, gente. Então, esse é um pouco de lo que a gente está fazendo desde o 2018. A gente começou a fazer isso na nossa chácara, uma chácara de 2 hectares, que a gente pegou totalmente erosionada. E a gente começou a fazer agrofloresta biodinâmica, produzir plantas medicinais, que foi aí onde a gente se conheceu com o Jorginho, certo? Fizemos um laboratório, começamos a fazer vários ensaios de lo que podia ser. E depois isso foi levado para uma unidade de saúde, onde Marcos trabalhava como médico. E agora são 41. E na próxima semana, não, daqui a 2 semanas, vamos estar implementando o horto número 42 na Papuda. Então, a gente está levando isso além das unidades de saúde. A gente calcula que o ano passado tivemos 30.000 visitas. E nesse processo da visita, que a gente também tenta trabalhar não o uso da planta como um insumo, sino trabalhar o processo do cultivo da planta como um processo terapêutico, certo? Da pessoa ter essa possibilidade de fazer uma observação nas plantas, ou mesmo o médico, o profissional de saúde, fazer essa observação com as pessoas que ele cuida. Também a gente promove diálogos horizontais entre quem está cuidando e quem chega meio adoecido. E também para trazer as pessoas para as unidades de saúde, não só quando eles estão doentes, sino quando eles também querem promover saúde e promover vínculo. A gente sabe que muitas das doenças mentais no nosso mundo contemporâneo é pelo isolamento. Tem muitas pessoas que não têm espaço para conviver. É isso. Pode falar, Marcos. A sede, a vontade de falar é tão grande, gente, que eu acho que às vezes a gente não se apresenta. E aí é a vontade de compartilhar, como o Jorge trouxe, né? O Jorge Folkman. Então, olha, eu sou Marcos Trajano, sou médico, atuo hoje como médico de família e comunidade na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aqui em Brasília. Obviamente, não sou só isso, tem um monte de construções nessa existência. E, embora a gente começou de outra forma, eu vou propor só fazer esse toque, que eu acho que estamos em casa aqui no campo antroposófico, então acho que faz parte. Então, eu vou ler algo para vocês que é: no coração mora, em reluzente clareza, o sentido de ajudante do homem. No coração age, em rescaldante poder, do homem a força do amor. Assim, deixa-nos levar da alma à plena vontade, no calor do coração e na luz do coração. Assim, geramos nós a cura daquele que necessita de cura, a partir do sentido da graça de Deus. Isso, obviamente, é de Rudolf Steiner, e a gente traz, então, gente, uma tentativa de diálogo, né? Eu não vou falar aqui da minha vida pregressa, ou dos títulos, eu acho que não é por aí, mas é de como que esse processo nesse caso, da agricultura biodinâmica e da antroposofia, elas alicerçam um trabalho que se derrama para dentro do Sistema Único de Saúde em forma de política pública. Porque, veja, a gente já engatilha e já vai, né, como a Ximena já fez, já vai engatilhando, já vai trazendo esse caminho que a gente fez nos últimos anos até onde nós estamos, mas acho que é importante a gente trazer essa construção que muita gente acha que é óbvia, que é do papel da agricultura na saúde, parece óbvio, mas do ponto de vista pragmático da vida não é. Inclusive, o exercício da agricultura, em geral,
ele é muito adoecedor, tanto para quem o realiza, os ofícios que estão ligados ao campo agrícola, como, se a gente não tomar cuidado, o modo de produção, a partir de qual agricultura a gente está falando. Então, deixar esse caminho, né, esse ancoramento feito de qual é essa proposta, de que maneira a agricultura é promotora de saúde, pode ser promotora de saúde, primeiro da agricultura e do agricultor, e depois das pessoas que se beneficiam de seus trabalhos, eu acho que isso é um esforço que a gente precisa fazer e vale a pena. E a partir daí entender qual é o caminho que a gente está fazendo, com tudo que está ao redor, né, nesse derredor da agricultura, dessa paisagem, mas não só falando agora da paisagem agrícola, mas dessa paisagem social que está em torno da agricultura, e a gente está falando, obviamente, dos contextos político, econômico, social, ambiental, que envolvem o exercício da agricultura. E como que esse processo ele se relaciona com a saúde. Eu acho que dando alguns passos para trás, esse foi o processo que a gente fez lá atrás, buscando tentar beber da antroposofia esse sagrado calor de cuidado e de cura. Então, a partir daí, a gente faz uma costura, né? Uma costura que tenha um relacionamento da agricultura biodinâmica, mas mais que isso, do ancoramento da antroposofia, com os sistemas agroflorestais sucessionais agroecológicos. Isso tem, às vezes, uma não muito digesta relação entre a antroposofia e a agroecologia, como que a gente constrói algo que possa não aviltar a antroposofia nos seus fundamentos, e também entender o que é que a agroecologia pode trazer nessa contemporaneidade. E talvez a mais difícil de todas é a costura com a política pública, essa fria, bem cheia de regramentos, né, sociais, e que, no caso, a gente está falando de uma política pública muito especial, que é o Sistema Único de Saúde. Então, esse é o que a gente traz para vocês como pressuposto, como prefácio, como preâmbulo, para esse trabalho que a gente está apresentando para vocês, desse relacionamento entre a antroposofia, a agricultura biodinâmica, a agroecologia nas necessidades contemporâneas e a política pública de saúde no Distrito Federal e no Brasil. Isso foi para nos apresentarmos, né, gente? Para vocês poderem aí começar a dialogar, a gente dialogar um pouco sobre isso. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois, que eu tenho como uma base, né, que seria como vocês veem na prática a agricultura biodinâmica contribuindo para a autonomia no cuidado com a saúde. Eu vou tender a deixar a Ximena falar primeiro, tá, gente? Óbvio que estamos aqui todos os dois ansiosos por falar. Pode sempre. responder, Marco, pode responder. Primeiro, se a gente vai... Foi muito bom você falar disso, Jorge, porque se a gente vai falar de autonomia, a gente vai falar de quem tem autonomia, de quem pode ter autonomia, né? O vídeo fala um pouco disso. A autonomia, ela prevê uma condição que é de cidadania. Então é muito difícil a gente falar de autonomia de um bebê ou de uma criança muito pequena. Então a autonomia, ela está nessa construção da cidadania e de nós podermos estarmos convivendo em sociedade. E de modo que possamos não cair nos equívocos que tivemos no passado como sociedade, de não reconhecer o ruim que é a exclusão, de qualquer forma que seja, né? A exclusão no sentido da gente não buscar compreender que só é salutar quando mora ali, né, naquela coletividade, o espírito, a alma individual, e como nessa alma individual e nessa atuação reflete a coletividade. Então, Steiner foi muito feliz quando ele trouxe esses indicativos da trimembração social, da vivência comunitária, e eu hoje não acredito que uma autonomia verdadeira possa ser exercida sem um olhar para a coletividade. Da mesma forma, nenhuma coletividade vai ser sã se a gente não reconhecer esses processos individuais que são muito diferentes. Eu estou falando de mim, de você, ou de qualquer pessoa que está na sala nos ouvindo agora. Então, nesse processo de autonomia,
Muitas vezes nós cometemos erros querendo, do ponto de vista coletivo, submeter absolutamente as pessoas a processos que as trazem falta de dignidade. Ou, da mesma forma, houve, né, momentos em que, no afã da gente buscar essa autonomia individual, nos esquecemos que vivemos numa coletividade. Para não falar só dos seres humanos, vivemos num espaço, numa paisagem, que tem outros seres que fazem parte dessa construção humana. E aí, como a gente está aqui numa atividade da antroposofia, a gente precisa trazer esses elementos, como eu falei, da política pública, ou mesmo da agroecologia, mas sem perder esse olhar profundo que nós sabemos o que significa nós, seres humanos, convivermos com os outros reinos. Então, não sei se eu consegui trazer essa resposta para você, mas eu devolvo dizendo, acho que a autonomia, ela parte do pressuposto de nos reconhecermos e reconhecermos o nosso ao redor, né? O que está ao redor da gente. Acho que esse é o primeiro ponto de consciência que precisa ser visto. Ximena? Então, uma coisa que a gente destaca muito quando a gente apresenta este trabalho para agricultores, né? Porque a gente trabalha basicamente com pessoas que moram dentro das cidades, certo? Falamos de agricultura urbana e principalmente em áreas periféricas de Brasília, onde as pessoas têm, em alguns casos, 46% de insegurança alimentar nesses lugares. Então, a ideia também é resgatar o processo de plantio de alimentos para eles se empoderar e produzir seu alimento. Travou. Posso colocar questões? Perdão, Henrique, eu não escutei. Enquanto Ximena volta. Assim, de tudo que eu observei, de tudo que eu tive a observar, em relação ao jardim, em relação às vossas temáticas e à vossa raiz de pensamento, eu sinto que a permacultura tem um papel de extrema importância, porque quer o espírito coletivo, quer o espírito social, quer as formas de trabalhar a terra, quer os processos e os modelos e as observações ao nível da paisagem, ao nível dos sinais que a paisagem nos provoca, sinto que a permacultura é um papel importantíssimo para complementar e para elevar a consciência e para elevar o espírito do coletivo ao nível citadino, ao nível urbano, como também ao nível da soberania alimentar. É fundamental que ela seja absorvida, que seja integrada na agricultura biodinâmica para melhor resultado podermos atingir. Muito obrigado, Henrique. Eu vou deixar aqui, gente. A gente mora em área rural, eu estou na repartição pública já para tentar garantir uma internet boa, mas eu moro em área rural, Ximena também, então pode ser que ela esteja tendo alguma dificuldade. Assim que ela voltar, a gente devolve a palavra para ela. Ela estava falando da produção de alimentos e desse papel na soberania alimentar, né? Henrique, eu acho fantástica a sua intervenção, muito boa. Óbvio que eu já falei para vocês, como médico e agricultor, né? E talvez professor também. Então a gente já se espalhou num monte de coisa, inclusive na permacultura também, mas hoje a gente está fazendo o movimento inverso, né? Passado ali aquele miolo que a gente diz assim, o meio, eu estou tentando me recolher um pouco mais e tentar ver o que é que eu dou conta nesse processo da vida. Então, embora a permacultura seja maravilhosa, hoje eu busco um profundo olhar para a antroposofia. E eu tenho encontrado essas respostas na antroposofia. Quando você fala da permacultura, eu acho muito bom. A permacultura dialoga no campo da agroecologia, inclusive nos espaços de política pública, gente, que a gente vai, e eu faço questão de falar da antroposofia aqui, da agricultura biodinâmica, porque nos espaços de política pública que a gente vai, João, Jorge, demais, né, Márcia, que estão ali, muitas vezes a gente esquece do papel que a antroposofia traz. Seja como ciência espiritual, seja como trimembração social, seja como
uma filosofia que traz aplicação, aplicabilidade para a educação, para a arte, para a saúde, para o ambiente, para a agricultura. Então, assim, eu não conheço, assim, do ponto de vista do que está próximo à minha caminhada, algo que tenha um papel tão profundo no compromisso com o ser humano e reconhecendo o ser humano como esse ser que olha para o entorno, né, olha para o que está o entorno, como a antroposofia. Então eu costumo beber ali o mais perto que eu puder da antroposofia por causa disso, né? Sem, obviamente, eu sou servidor público, eu sou um homem da ciência, eu sou médico, então, sem deixar, obviamente, de lado os olhares que tanto a política pública como a ciência traz para a gente. Então, por isso que eu, embora concorde com você, eu optei por fazer essa construção, optamos junto com o Ximena, fazendo essa junção. E como eu escutei o seu sotaque, é possível que você seja português e esteja em Portugal, então talvez, eu não sei se faz muito sentido para você falar do Sistema Único de Saúde, mas para nós que somos da área de saúde... Calma, peço por favor, assim, eu sou um homem do mundo, eu trabalho e desenvolvo antroposofia, agricultura biodinâmica, mas fui buscar a permacultura para melhor elevar os resultados e para mais me coletivar e ficar mais social e mais coletivo e para ter motivos e rede de saberes capaz de atrair junto de mim para inspirar as crianças, os jovens, as comunidades, para ter respostas para a soberania alimentar, para ter resposta ao nível da saúde. Eu fui buscar o xamanismo como complemento importante. O xamanismo pode ser uma peça fundamental para melhorar o estado de saúde ao nível das populações, porque vamos buscar a ancestralidade das comunidades de milénios de anos atrás, capaz de dar respostas que, por vezes, a antroposofia e a própria agricultura biodinâmica não consegue dar. Eu tenho projetos desenvolvidos na América Latina, eu tenho projetos desenvolvidos em vários países da Europa, eu tenho projetos desenvolvidos em várias regiões de Portugal, eu tenho projetos desenvolvidos na África. São 45 anos, sempre permanentemente a passar conhecimento às comunidades, sempre a ir buscar ancestralidade, técnicas ancestrais de culturas extremamente antigas, desde a cultura núbia, com 7.000 anos antes de Cristo, em que eu fui levar a permacultura, levei a antroposofia, levei a biodinâmica e recolhi a informação da forma como eles trabalhavam a agricultura, da forma como se organizava ao nível da coletividade, ao nível coletivo, ao nível comunitário, ao nível social, ao nível da saúde. Recolhi a tipologia de plantas e os modelos como eles elaboravam e transformavam em medicamentos para utilizar e passar o conhecimento às camadas mais jovens e poder resolver os problemas ao nível social e ao nível da saúde, como também a forma de partilhar e de celebrar e de contribuir com os excessos alimentares, complementando um sistema comunitário muito global e muito completo. Eu sinto que nós não podemos ficar, eu sinto que nós não podemos ficar arredados e não podemos ficar mergulhados só na antroposofia. Eu sou um homem que protejo, defendo, valorizo, motivo e elogio todo o saber do Rudolf Steiner, como também todo o saber que a agricultura biodinâmica nos pode proporcionar. Mas temos que ter um coração de amor pela terra, de amor pelas pessoas, e de forma a abrirmos e podermos observar e podermos receber outras ferramentas capazes de valorizarmos todo o planeta e toda a humanidade. Muito obrigado, Henrique. Muito bonito o seu depoimento. Eu fiquei muito feliz de escutá-lo. Foi muito engrandecedor. Espero que a gente possa continuar conversando aí em outros fóruns sobre isso e podermos apresentarmos mutuamente os nossos trabalhos, mas eu só estou assim, trazendo o que a gente vem construindo, né? É natural que eu só possa apresentar para vocês a minha experiência, como você apresentou a sua. Mas peraí,
deixa eu só Peço desculpa. complementar, senão eu não vou conseguir encerrar o pensamento, né? Ximena ainda não conseguiu falar dos processos de agricultura urbana. Mas o que eu queria dizer para você e para todos é que, assim, a gente tem uma construção, e aí a BDSU convidou a gente para apresentar essa construção. Em momento algum, eu me arvorei a dizer que esse é o único caminho. Nem tampouco diz que a antroposofia é o único caminho, nem a agroecologia e nem o SUS, tá? Eu só estou comentando o caminho que nós fizemos. E aí eu acho que ao comentar o caminho que nós fazemos, eu estou no âmbito da verdade que me conduz no meu devir. Eu não posso apresentar para vocês um outro ponto de vista que não seja o que eu estou construindo, né? Eu posso pensar junto com você outro, mas como o convite foi a gente trazer isso, então embora todos esses campos que você trouxe sejam muito bons, e eu queria avançar no tema, porque senão a gente fica, isso é muito comum no astral, a gente fica meio engastalhado nas coisas, sabe? Isso é uma característica bem, bem forte dos processos astrais, né? Eles grudam assim e eles não desgrudam. Então, para ter um relacionamento bacana do astral com o etérico, a gente precisa ter igual a respiração faz, vai e volta, poder respirar nessa conversa aqui com outros temas. Então, acho que essa era a ideia, da gente poder ir fluindo nesse processo para a gente fazendo uma construção em torno do que a gente vem fazendo no Distrito Federal. Como eu sei que o tempo, gente, é o tempo, né? Ele não perdoa. Ô, Marcos, o João queria falar alguma coisa, ele levantou a mão. Vamos deixar ele falar um pouquinho, ver o que ele está querendo nos trazer. Não, o Marcos acabou esclarecendo, Henrique. Então, realmente, nós formulamos o convite ao Marcos e à Ximena para trazer a experiência, né, de Brasília através dos programas de hortos medicinais com a metodologia biodinâmica. Inclusive, eles também, lá na portaria que eu li, eles tratam também de agroecologia e biodinâmica, que estão juntos. Foi uma opção, porque é uma parceria com a Fiocruz, que deve ter uma linha de pesquisa nessa área, talvez ele possa formular um pouco mais também. E eu gostaria também, Marcos, já nessa intervenção, de vocês já está de 2020, se essa experiência ela pode ser replicada em alguma cidade do Brasil, se já foi. Eu soube que teve uma missão da ONU fazendo uma observação sobre a metodologia implantada em Brasília, se ela pode ser replicada e se já tem alguma experiência em outras cidades do Brasil e do mundo. Obrigado. Muito bom. Ô, Marcos, já fazendo uma pergunta para juntar com o João, né? Como essas experiências locais de hortos medicinais podem realmente impactar a saúde coletiva? Muito bom, Jorge e João. Foram 4 perguntas, eu acho, pelo menos das que eu peguei aqui, né? Se eu mexer muito a cabeça, as perguntas do João caem, que já são muitas e profundas. Eu ainda estou aqui atento à Ximena, que eu acho que ela precisa, né? Eu acabei de mandar mensagem aqui para ela falou assim, olha, minha internet aqui, tá ruim. Marco, estou aqui. Aí eu falei, Ximena, o mundo precisa te escutar, Ximena, você é a mulher, o mundo precisa ter essas soluções femininas. Então, eu acho que a gente precisa, não sei se você escutou todas as perguntas do João, estou doido para responder, mas eu acho que você pode contribuir aí com essa agenda internacional, por favor. Então, vou contribuir um pouco. Quando aqui na área rural, às vezes cai internet, então, o que Só eu para queria você saber, falar... você estava falando da produção da agricultura urbana, e nesse processo foi que travou, tá bom? Isso. Então, com os hortos na agricultura urbana, a gente traz também esse processo das pessoas lembrar de onde elas vêm. A gente tem que lembrar que no Brasil e na América Latina, a gente tem um aumento das populações urbanas. Essas pessoas vêm do campo, porém eles já vêm do campo que passou pela Revolução Verde. Então, são pessoas que moravam no campo, mas que foram induzidas a produzir com agrotóxico. Certo? Então, muitas das pessoas que vêm do campo, elas já vêm com a ideia de que para plantar você precisa NPK e agrotóxico. Então, a gente faz também um acercamento para uma agricultura muito mais saudável e amigável com o meio ambiente nestes espaços. E aí, Jorge, também vem um processo
de falar para pequenos agricultores periurbanos como é o processo biodinâmico, como ele traz uma economia para eles e como a gente trabalhando os processos, basicamente com biodinâmica e com agrofloresta, a gente diminui o uso de insumos. Então, é um processo de saúde da terra e do ser humano em conjunto, certo? Há 2 anos, eu estou representando no mecanismo da sociedade civil e povos indígenas do Comitê de Segurança Alimentar da FAO. Somos 40 pessoas do mundo todo, então sintam-se muito bem representados por mim. Eu estou no formato de representação dos consumidores, então 2 vezes por ano estamos discutindo temas e apoiando a revisão de políticas públicas. O ano passado trabalhamos especificamente nas recomendações para sistemas alimentares urbanos e periurbanos, onde o mecanismo construiu um documento que traz a rede de hortos como um exemplo para trazer sistemas alimentares urbanos e também combater os desertos e pântanos alimentares que a gente encontra nas periferias das cidades, certo? Esos termos se referem a quanto uma pessoa precisa caminhar para encontrar um alimento saudável. Lamentavelmente, a gente sabe que os ultraprocessados, que mal são chamados alimentos, né? A maioria dos ultraprocessados não deveriam nem ser chamados de alimento, é o que mais você encontra nas áreas periféricas das cidades. Então, a ideia também do horto é permitir que as pessoas tenham acesso a esses lugares, além de todos os serviços ambientais que estes espaços prestam, certo? Ainda mais quando a gente tem estas crises com muita chuva ou com falta de chuva, né? Que a gente está vendo cada vez mais de perto. O processo da construção de uma política pública demorou algum tempo. A gente tem construído isso. Por quê? Porque é a única forma da gente conseguir que o Estado se ampare para não derrubar os processos, certo? A gente tem uma história, em 2019, o primeiro horto foi derrubado, a gente teve que refazer ele, e agora são 41. Então, querendo ou não, agora a gente tem uma portaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que reconhece o horto agroflorestal medicinal biodinâmico como um equipamento público de saúde. E aí é super interessante, Jorge, porque a gente amplia também o campo da saúde coletiva, certo? Antes a saúde coletiva era quase uma polícia da saúde, certo? Agora estamos tendo um olhar novo que inclui as ecologias, a autonomia das comunidades. E hoje mesmo eu estava aqui em uma oficina de redução de uso de agrotóxicos na 18ª mostra de EPI, de processos epidemiológicos dentro do Brasil. E a gente tem essa oportunidade, junto com os hortos, trazer a discussão dentro das comunidades, como é importante as pessoas saber o que eles comem. Porque muitas vezes as pessoas vão falar, eu estou comprando uma alface, e vai crer que isso é saudável, mas quando você vai ver, no Brasil estão permitidos muitíssimos agrotóxicos e além que eles não cumprem a normativa de aplicação. Então, além de estar comendo veneno, é muito veneno que se está comendo no Brasil. Então, a gente também traz essa discussão e isso também faz parte da saúde coletiva. Vou deixar Marco responder a parte da expansão da rede, de los filhos e netos da RAMB. Isso é o que dá quando a gente pega um tema muito grande e a gente não reparte. Por mais que todos os convidados de vocês devem querer isso, mas acho, João, que seria muito bom a gente repartir esse encontro em temas. Porque, veja, se a gente traz para responder essa questão do impacto da saúde coletiva que o Jorge falou, a gente precisa entender quais são os problemas de saúde coletiva. E isso é o que é, com todo respeito, falar de ciência. Porque não é o que o Marcos Trajano fala, ou o que Ximena, como eu falei, ou que o Jorge, ou qualquer pessoa fala. A gente precisa ter um reconhecimento, isso é ciência, dos pares ao redor do mundo que reconhecem como um problema. Então, agrotóxico é um deles, Ximena falou, né? O uso de agrotóxico, ele é um deles. E ele só é um problema porque nós olhamos para a natureza há milhares de anos como algo que eu
uma fonte que eu vou extrair dela a minha sobrevivência. Durante esses milhares de anos, muitas tradições frearam um pouco esse processo humano, porque trouxeram propostas de relacionamento da gente com a natureza. E ao longo da modernidade, desse processo da Revolução Industrial e da contemporaneidade, a gente foi perdendo cada vez mais essa relação. Ao ponto da gente olhar para um outro ser humano e absolutamente não reconhecer outra coisa que não um recurso. Olhar para o solo e não ver mais do que um solo mineral. Ou não olhar para uma planta e não ver mais algo do que apenas uma fonte de substâncias. Não vou nem falar dos animais, como eu disse, dos próprios seres humanos. Então, isso responde a um jeito de ver a natureza, de ver o ser humano. E essa relação, Jorge e João, eu acho que começa a ser transformada quando a gente fala num espaço de uma unidade básica de saúde, gente, é naquele posto de saúde que está perto da casa de vocês, que aquele adoecimento da pessoa, seja ele mental, físico, ele não é apenas aquele adoecimento em si. Né, que aquele adoecimento ele faz parte de algo maior. Obviamente, se eu estou falando de alguém que é diabético, hipertenso, eu vou falar algumas aqui só para vocês entenderem, alguém que tem um furúnculo, né? Alguém que tem uma infecção, alguém que tem uma conjuntivite, alguém que tem Covid, alguém que tem qualquer uma das coisas que no nosso cotidiano elas nos amparam, eu não posso dizer, olha, peraí, vamos meditar um pouquinho aqui sobre esse verso do Steiner, que não é sobre isso, a gente precisa fazer a intervenção necessária. Né? Se uma criança chega até os 12 anos, 13 anos, sem oportunidade de aprender a ler, é fundamental que a gente possa prover para essa criança a possibilidade dela aprender a ler. Mas, acima de tudo, gente, se alguém chega com fome, e aí eu acho que quando a gente fala de saúde coletiva, João e Jorge, quando alguém chega com fome, não é o discurso. A gente precisa prover condições para essa pessoa se alimentar. Porque isso, na pirâmide de necessidades das pessoas, o que é básico vem primeiro. Habitação, né, alimento, trabalho, lazer, isso está na Constituição Federal Brasileira. Isso é direito fundamental dos seres humanos, para que a gente possa falar da dignidade da pessoa humana. E a partir daí, então, quando a gente amplia isso, é dizer, olha, não é só isso. Tá? A gente quer comida, mas a gente quer alimento saudável. Para o alimento ser saudável, ele tem que ser um alimento produzido de forma saudável. E para essa produção ser de forma saudável, eu não posso só pensar em só quem vai se alimentar. Eu preciso falar de quem está produzindo isso, as mulheres e homens que estão produzindo esse alimento, o entorno da produção desse lugar. Então, Jorge, quando a gente fala de saúde coletiva, não dá para a gente falar de saúde coletiva só pensando no indivíduo, voltando para aquela conversa da autonomia. Se a minha individualidade aviúta a individualidade que está ao meu redor, e quando a gente fala dessas individualidades, a gente tem que lembrar que também tem os outros reinos, a gente está produzindo doença em nós mesmos. E esse, eu acho, João, começa a ser um olhar como que essa contribuição da antroposofia, ou mesmo da agroecologia, pode dar para o Sistema Único de Saúde, para a gente ampliar um pouco o olhar em relação a como se dá esses processos de adoecimento, entendendo que existe o adoecimento individual, mas existe o adoecimento coletivo. E esses processos eles precisam ser olhados, porque as soluções, embora sejam parecidas, elas têm soluções para a coletividade e têm soluções para a individualidade, né? A depender aí da realidade de cada um. Então, quando a gente sai de um projeto, João, em 2018, eu queria muito, não sei se vai dar tempo, eu queria muito mostrar para vocês essa transformação que Ximena trouxe, porque senão vocês não enxergam, né? O filme traz um pouco, mas na apresentação a gente pode mostrar a mudança da paisagem em 5 anos. Então, olhar para a unidade básica de saúde, eu não sei como é que são as unidades básicas de saúde de vocês, mas solo degradado, resíduo acumulado, pessoas sofrendo. Quando você chega numa unidade de saúde, vocês costumam chegar na unidade de saúde e tem as pessoas felizes, alegres, com cara de que estão com suas necessidades atendidas. Eu não estou falando dos pacientes, não, estou falando das pessoas que cuidam das pessoas que estão doentes. É assim que a gente enxerga? Não, gente, é gente que está sofrendo mentalmente, numa pressão absurda, com salários apertados, muitas vezes sem condição de trabalho. Então, como que esse ambiente vai ser promotor de saúde? Então, a gente precisa olhar para esse entorno, João, e dizer, olha, qual a contribuição que a gente olha para tudo isso, já que a gente não pode dar um freio de arrumação e dizer, para tudo que eu quero descer, como que a gente pode olhar para isso e dizer, olha, enquanto a gente faz todas as ações para que o sistema de saúde funcione, ou o sistema educacional, ou o sistema produtivo, socioagrícola, a gente precisa olhar para as pessoas, e olhar para esse arredor das pessoas. E hoje, esses 41 hortos agroflorestais medicinais biodinâmicos, eles promovem uma coisa chamada intersetorialidade. Veja, hoje o secretário de saúde pensa
Porque para um secretário de saúde comprar um facão, um ancinho, um carrinho de mão, não achem que isso é fácil. Então, hoje eu tenho o meu secretário de saúde em dúvida. Gente, como é que a gente faz para fazer essa compra e justificar para os órgãos de controle? E quando a gente vai escrever, justificar para os órgãos de controle a compra de um facão, não é com a justificativa de que a gente precisa colher a planta medicinal para fazer medicamento, botar no frasquinho, ou colher o alimento para entregar para a pessoa. É para dizer que aquele facão é instrumento pedagógico de educação e promoção de autonomia, Jorge. Então, impacta a saúde coletiva de uma outra forma, porque a gente olha dentro do campo da saúde e diz, gente, a gente na saúde precisa olhar para a agricultura, a gente na saúde precisa olhar para a educação, e os bilhões de dólares que são gastos na saúde, eles vão para um ralo, para uma fossa, se a gente não olha que a saúde, ela faz parte de um ecossistema de políticas públicas e que precisa dialogar. Então, essa mudança de ponto de vista da saúde coletiva também se amplia, né? E das intervenções possíveis. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer na saúde seja dar a mão para a educação em algum lugar. Seja olhar para a escola que está do lado da unidade básica de saúde e reconhecer que essa alimentação está cheia de ultraprocessados. E a Ximena falou de 2 nomes, eu não sei se vocês reconheceram, chama-se pântano e deserto alimentar. É importante conhecer isso, porque ainda tem nichos que não conhecem. Mas quando a gente fala de um deserto alimentar, significa que a gente olha assim para um lado e para o outro na paisagem e não vê oferta de alimento fresco. Isso é um deserto alimentar. Não enxergo, porque não chega naquele lugar, e isso é a maior parte das periferias brasileiras. A maior parte dos bairros brasileiros não tem oferta de alimento fresco. Eu não estou falando de alimento fresco saudável, não estou falando de alimento biodinâmico. Eu estou falando de alimento fresco. Se a pessoa quiser comprar uma alface de qualidade, ela não consegue, mesmo que envenenada. Não consegue. Isso é um deserto alimentar. E o pântano alimentar, o que é? É quando, talvez vocês lembrem, quando a gente chega numa cantina de escola, quando a gente chega numa cantina de escola, alguém já falou do PSE, e chega lá, tá cheio de produto ultraprocessado, cheio de aditivo, aquilo nem alimento não tem como chamar aquilo de alimento. Aquilo não tem mais nenhum amor naquilo, né? E aquele lugar só tem a oferta desses abundantes ultraprocessados. Aí a gente está diante de um pântano alimentar. Então, isso abunda, gente. Por mais que eu queira falar para vocês, talvez, de um número pequeno de iniciados que tem a possibilidade de aceder à alimentação biodinâmica, a maior parte da nossa população está submetida a esse processo. E óbvio que a gente não vai transformar a vida da maior parte das pessoas de uma hora para outra. Mas eu posso só, com um horto, em uma unidade básica de saúde, mostrar para as pessoas que a experiência coletiva de trabalhar juntos em algo que não é meu, nem seu, nem dele, porque é de todos nós juntos. E o produto que vai ser produzido ali não é apenas a alface que vai ser colhida, ou a erva baleeira, Varronia curaçávica, Cordia verbenácea, enfim, o nome que vocês quiserem dar, para aquilo se transformar numa tintura, numa colatura, no gel, numa pomada, né? Não é só isso. Existe algo que tem a ver com a fraternidade, dessa produção da gente voltar a sonhar juntos em modificar. Estou falando do mundo, não. Estou falando do outro lado do mundo, não. Estou falando daquele metro quadrado que está no meu bairro. Daquele metro quadrado que eu frequento todos os dias. E que ao invés de ser um espaço de perda de dignidade, em que eu vou todos os dias bater na porta daquela unidade e dizer, eu preciso disso, mas não tem, eu preciso daquilo, mas não tem. A gente se junta, enquanto coletividade, para construir algo que é bom para todo mundo. Cultura de paz, respeito, dignidade. E aí, o solo vivo ajuda. Falar para as pessoas, olha, pode ajudar a aplicar um preparado 500, viu? Assim, não é obrigatório não, mas se botar um preparado 500 fica legal. Né? Se tiver um preparado 501 de manhã cedo, já pensou que coisa bacana, experiência inovadora, a gente um dia acordar às 4h30 da manhã e ir na unidade básica de saúde para preparar, né, fazer uma dinamização de chifre sílica e poder aplicar ali e ver como que aquilo muda aquele ambiente. E aí a gente tem relatos maravilhosos que é assim, e isso, gente, tem abundado. A gente está, inclusive, já em processo de CEP, né? A gente está lidando com seres humanos e com ciência, então tem comitê de ética em pesquisa, mas é muito comum as pessoas dizerem, olha, eu não estava mais com vontade de viver. Tinha tentado já atentar contra a minha própria vida. E eu redescobri nesse lugar
um motivo que me faz acordar de manhã e sair da cama. Eu falo para vocês, isso parece loucura, mas isso aqui, quem quiser vir a Brasília para escutar, vai escutar. Vocês viram no filme, né? Uma pessoa dizendo. Eu encontrei um motivo de novo para levantar da cama. Então, essa transformação, João e Jorge, acho que estou tentando responder todas as perguntas ao mesmo tempo, não sei se eu vou conseguir. Ela é de uma mudança de ponto de vista. E aí, quando a gente olha para a fenomenologia, eu olho para a fenomenologia disso. Eu já não estou mais falando dos 4 passos, olhando a planta, a raiz e tal. Não é disso, não. É olhar para o meu entorno e ver como que efetivamente a antroposofia, a agroecologia, dentro de uma política pública, como é o Sistema Único de Saúde, ou o sistema educacional, ou o sistema socioeducativo, ou vou dar notícia para vocês. Semana que vem a gente implanta o primeiro horto agroflorestal medicinal biodinâmico no ambiente prisional. A gente vai para dentro do sistema prisional para poder ofertar para aquelas pessoas que estão lá, privadas de liberdade, sob custódia do Estado, um outro ponto de vista. Ah, mas Marcos, mas você é sonhador. Sou. Mas eu sou sonhador com o pé no chão, com raiz no chão, fazendo gestão pública, fazendo avaliação de política pública, buscando financiamento e construindo aí uma intersetorialidade nos pontos de vista. Porque senão eu vou cair naquela velha história. Tá bom, então a gente está com a asma, então qual a substância que eu dou para a asma, qual a fórmula que eu dou para a asma, esquecendo que muitas vezes o sintoma é o santo processo de que o ser humano lembra-se que o seu desenvolvimento, o nosso desenvolvimento como seres humanos, está profundamente atrelado com o nosso ao redor. E eu acho que é esse, talvez, a grande mudança de perspectiva quando a gente fala da saúde. Quando a gente diz, olha, respira, eu sei que não está fácil, mas vamos olhar ao redor e vamos tentar atuar nesse ao redor, todos juntos, porque todos estamos em processo de sofrimento e adoecimento. E juntos a gente pode conseguir resultados mais profundos, duradouros, econômicos e, mais do que tudo, efetivos. Não sei se deu para tocar aí nas questões do João e do Jorge. Muito bem. Completamente. Vamos ver se a Ximena quer fazer um outro comentário. Uma pergunta, por favor. Os hortos que vocês estão a implementar, todos eles é introduzido os preparados de Rudolf Steiner? Então vamos lá. Ximena, se você não levantar a mão, eu vou falar, viu? Porque perguntou, eu tô aqui. Eu me preparei, gente, um dia para ganhar por palavra dita. Então eu tô ensaiado, eu tô treinado, tá? Ainda não me pagaram por palavra dita, não, mas eu tô treinado aqui. Ó, como é que funciona uma implantação de um horto, Henrique? A gente chega num espaço que eu já falei para vocês que normalmente é um espaço da periferia, que não é um espaço simples, né? Violência, toda aquela coisa que a gente sabe. E a primeira coisa que a gente faz a gente vai com a equipe, tá? Por enquanto, minha equipe. A gente chega para as pessoas que estão trabalhando no lugar e diz, vamos implementar um horto aqui. A gente não vai para nenhum horto onde não houve uma solicitação. Então, essa é a primeira coisa. A gente não entra no território de ninguém sem as pessoas terem convidado a gente. Só que quando as pessoas convidam a gente, elas acham que vão ganhar um horto. Uma horta, né? E a gente costuma dizer, olha, vocês estão pedindo uma horta, mas vocês não sabem o que vocês vão ganhar. Vocês vão ganhar uma oportunidade de se conhecerem mais profundamente. Obviamente, eles olham para mim com cara de quem é esse, né, alucinado que está vindo aqui dizer que uma horta vai fazer eu me conhecer melhor. E a gente diz, pois é, vocês topam? Não, claro, topa. E começamos o processo. O que é que você gostaria de ter aqui? O que é que você gostaria de comer? O que é que a sua memória afetiva traz? O que é que falta na sua alimentação? Quais são as doenças que mais tem aqui? Porque a gente pensa quais as plantas medicinais que a gente pode colocar. Quais são o que é que tem ao redor? Tem uma escola, tem um centro de referência assistência social, tem um bar. O que é que tem ao redor, né? A gente pensa todo esse processo e cria um sistema, um pequeno croquis, com um sistema agroflorestal sucessional agroecológico, pensado que a gente vai implantar ele, e se a gente implantar e for embora, ele precisa funcionar só. Essa é a primeira coisa. A gente quer que ele funcione só, e mesmo que a gente vá embora, em 5 anos aquilo vira uma pequena floresta. Claro que a gente não quer ir embora, mas a gente prepara ele assim, né? Então ele já vai com mudas de hortaliças,
ele vai com sementes de grandes árvores, ele vai com mudas de árvores nativas, a gente faz um sistema agroflorestal sucessional agroecológico, tá? E, obviamente, já no primeiro dia já aplica preparado. Aqui a gente está no Cerrado, então a gente tem que lembrar que é um terreno altamente silicoso. Então, obviamente, a gente tem uma carência aqui, por exemplo, para falar de fladen, de chifre esterco ou de corno esterco, e uma necessidade grande de todos os preparados de composto. Mas o maior preparado que a gente precisa é do calor humano e da vontade humana de transformar um solo degradado, cheio de falta de vida, e criar naquele espaço um ambiente em que quem for lá uma vez tenha vontade de voltar. Que quando a pessoa entre nesse lugar e participe dessas atividades, ela fique com comichão, vá para casa pensando no que ela experimentou, percebendo o que aconteceu no corpo dela, e na semana que vem ela tenha vontade de voltar. Esse é o grande processo de implantação de um horto. Então ele envolve essa questão das políticas públicas, como eu trouxe, com o solo e com os recursos que a gente tem da antroposofia, não só do preparado, mas dessa vivência comunitária que a antroposofia propõe. A partir daí se rege uma dinâmica de o que a gente chama de multirões, né? Para que essas pessoas se encontrem, conversem, dialoguem. E lá a gente fala de alimentação, de violência, de saúde mental, dos pássaros, fala dos micro-organismos, da biota, de como é importante a gente entender que o solo saudável, ele tem a ver com o intestino saudável, de que um solo saudável sustenta raízes saudáveis e que o intestino saudável sustenta sistema nervoso saudável e que sistema nervoso saudável aumenta a chance de que a ação que acontece com as mãos e com os pés e com a língua possa ser um pouco mais saudável. A gente melhora um pouco as condições. E, obviamente, se a raiz está saudável, a chance do fruto ser mais saudável é melhor. Veja que a gente está brincando com a relação entre a trimembração da planta, a trimembração humana, então não tem como eu abrir mão desses conceitos e dessa antroposofia. Mas eu não vou dar aula lá de trimembração, quadrimembração, como a gente faz nos cursos. A gente vai buscar trazer isso aplicado. E aí, no final, a pessoa pega o alface, ou a rúcula, ou a erva baleeira, ou a banana, come e diz, gente, mas isso está muito gostoso. O que vocês botaram aqui? Eu falei, gente, olha, não tem, sabe aqueles 70, 42, 95, aqueles números, né, que alguns agrônomos e colegas costumam usar? Tem, não, eu uso aí o 73, 27, 44, sabe aqueles números? Eu falei, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Tem uma coisa chamada compostagem. E a compostagem ela é feita com a testemunha das plantas que testemunharam ao longo de um ano, o céu passando sobre elas, e elas são fofoqueiras, as plantas são super fofoqueiras, elas imprimem essas informações nas folhas. E aí, depois, como elas não se aguentam, elas soltam a folha no outono e mandam a folha para baixo, para contar para as raízes o que elas viram durante um ano. Aí a gente que não é besta pega várias folhas de várias plantas, faz um composto, e ali é como se fosse um jornal inteiro. E a gente entrega aquele composto para as raízes, para elas saberem o que está acontecendo no céu. Aí é óbvio que as pessoas dizem, Marcos, você está louco? Eu falei, não se preocupe se eu estou louco, não. Não está gostoso? Não está fazendo bem? Não está cheiroso? Não funciona? Pronto, vamos fazer junto. E isso é a brincadeira que a gente vai fazendo e levando um pouco desse processo lúdico, mas muito sério e muito profundo, para os territórios da periferia de Brasília. Uma coisa que eu queria contar também é que eu e Marcos somos dois, certo? A gente tem uma equipe atualmente de 10 pessoas. Esse é um projeto que é financiado pela Secretaria de Saúde e executado em parte pela Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. Mas, como nós somos 2, máximo 10, e a gente já está com 41 hortos, a gente faz um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento em hortos agroflorestales medicinales biodinâmicos. A gente já formou 160 profissionais de saúde. É um curso de 250 horas aproximadamente, que é uma semana por mês. São 5 módulos. Então, esse é um curso onde a gente juntou toda a nossa experiência. Marcos, médico antroposófico, eu também fiz a formação em medicina antroposófica, por mais que eu sou veterinária. Os dois fizemos várias formações de agricultura biodinâmica e um monte de outras formações dentro da antroposofia e da agroecologia. Então, nesse curso, a gente passa um pouco por políticas públicas, porque a gente está trabalhando dentro de um sistema público.
certo? A gente tem políticas públicas como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que reconhece a medicina antroposófica como uma racionalidade médica, né? Então, a gente parte dessas políticas públicas, passa a mergulhar pela medicina antroposófica, traz também agricultura biodinâmica, traz agroecologia, agrofloresta, e aí a gente forma as pessoas que vão ficar cuidando desses hortos, porque nossa equipe consegue passar cada 2 meses em cada horto, mas cada horto tem pelo menos 2 ou 3 profissionais de saúde que desenvolvem atividades integrativas e agricultura nesses lugares. Porque o horto em si é um espaço, mas a magia acontece quando está um ser humano apoiando essas atividades e recebendo essas pessoas para realizar esse processo. Então, acho que isso tinha meio que ficar o meu solto, Marcos. Não sei se você quer fazer alguma outra fala para ir encerrando. Como eu sou gestor, enquanto não me mandarem parar, não vou parar, não. Como eu sou gestor, gente, a gente tem que dar certos dados, né? Vou dar um exemplo para vocês. Certo dia a gente estava conversando numa palestra no Ministério do Desenvolvimento Social com uns parceiros. E eles disseram, olha, de um movimento grande de agricultura, eles disseram, olha, nossa experiência, isso que vocês fazem, a gente tenta fazer alguma coisa parecida e a gente gasta ali cerca de 120, 150 reais por metro quadrado de horta. Falando de horta, tá? Hortaliça. Vocês conhecem, quem cultiva hortaliça sabe o joelho que tem, né? O que é o trabalho de trabalhar com hortaliça e como é um trabalho que não tem um dia de descanso. Até porque são plantas de ciclo curto, então tem que estar ali o tempo inteiro no canteiro renovando essas plantas. E foi engraçado quando a gente comentou que por menos recurso, a gente entrega um horto agroflorestal medicinal biodinâmico com tecnologia para a comunidade, formação para os profissionais de saúde, profissionais de educação, os profissionais que estão envolvidos com os processos, pesquisas científicas, inovação tecnológica e, mais que tudo isso, biodiversidade, né? Hoje são, no Distrito Federal, 16 mil metros quadrados de solo recuperado, com agroflorestas sucessionais agroecológicas e agricultura biodinâmica no SUS. Né? Não tenho notícia de outra experiência com essa abrangência no Brasil. Falar de 16 mil metros... E a gente tem, em promédio, 250 plantas em cada horto. Falar de 16 mil metros quadrados lá em casa, gente, que tem 20, que eu moro numa gleba de 2 hectares, é uma coisa. Falar de 16 mil metros quadrados em escolas, postos de saúde, hospitais, é outra coisa, né? Então, se perguntem nas cidades de vocês quantos metros quadrados a unidade básica de saúde ou o hospital tem para disponibilizar para um cultivo, né? Então, nós recuperamos 16 mil metros quadrados de cerrado, que é um bioma super especial, degradado, na construção disso. Quando a gente fala nós, gente, não é a arrogância de que fui eu que fiz, não é isso não, é como eu estou falando, é uma política pública, a Secretaria de Estado de Saúde participa, tivemos apoio total dos parceiros, né, Fundação Oswaldo Cruz e outros parceiros. Eu não posso deixar de falar para vocês da própria ABD, da ABD Sul, da ABMA, então assim, porque se eu não falar dessas parceiras, a gente não diz como chegamos aqui, né, do Multinal Agroflorestal, enfim, uma série de parceiras. Não dá para a gente dizer que foi só Marcos Chimena que fez, não é disso que se trata, muito pelo contrário. É de falar que hoje nós temos uma rede na Secretaria de Estado de Saúde Federal com quase 200 profissionais formados, né, com uma escola de governo envolvida, 4 turmas de formação, vamos para a 5ª, 16 mil metros quadrados recuperados, 41 unidades de hortos, 42 na semana que vem, e o Distrito Federal, embora indivisível na Constituição, ele é um estado, município, né, ao mesmo tempo ele é cidade e estado, o Distrito Federal é meio diferente, mas se a gente fosse comparar com os outros estados, é como se a gente tivesse 35 cidades. Então nós estamos, das 35 cidades, nós já atendemos 23 cidades com os hortos. Então, a maioria dos lugares do Distrito Federal, do ponto de vista de postos de saúde, unidades básicas de saúde, o Distrito Federal tem 182. Então, dessas 182, 20%, a gente está chegando quase a 36, tem unidades básicas de saúde. Então, eu posso dizer para vocês que de cada 5 unidades básicas de saúde no Distrito Federal, 2 têm horto agroflorestal medicinal biodinâmico. Então, 2 têm esse processo. Então, esses são números, gente, que mostram uma política pública que é robusta. E que a gente está doido para que, quem sabe,
dessa nossa conversa aqui, não falo assim, alguém diz assim, eu quero levar lá para Lagoas, outro diga assim, eu quero levar lá para o Amazonas, outro diga, eu quero levar para o Rio Grande do Sul, outro diga, eu quero levar para Paraná, e a gente possa, né, quem sabe, construir pontes para que esses processos possam se adaptar. Não sei se vocês viram no vídeo, a gente não quer reproduzir nada, a gente Ô, quer só Marcos. que isso se adapte em outros lugares. Vai, Jorge. Ô, Marcos, olha só você, olha a pergunta que eu ia te fazer, que já estava aqui, ó, na ponta da língua, né? Que primeiro passo alguém pode dar hoje para começar esse caminho em sua casa, em seu local? Então, Jorge, aproveitar aqui o teu gancho também, e essa provocação do Marcos. Eu, antes da pandemia, fiz um curso de medicina, Portugal, desculpa, João. medicina tradicional chinesa, e o trabalho final era de fazer um estudo, uma pesquisa, como eram as plantas, o uso das plantas medicinais em postos de saúde. Mas aí veio a pandemia, acabou, não deu de fazer esse trabalho. Então, eu me sinto, assim, complementado com o trabalho de vocês em Brasília, porque eu queria fazer em Florianópolis, na Grande Florianópolis, esse trabalho junto aos postos de saúde. E depois o curso terminou por outra forma, mas não conseguimos fazer esse trabalho prático. Parabéns pelo trabalho de vocês. E aproveitar, nós também vamos nos encaminhar para as considerações finais, que o tempo já está 1h30, tivemos um problema inicial, então temos um descontinho, né? Mas antes de entrar no finalmente, eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma pergunta ou alguma mensagem, se me permite. Então, trazemos aqui da Rosa Oliveira, parabéns pelo projeto fantástico. A Rosa é de Portugal. O Nelson, que estava com problema na internet, não sei se ele está por aqui ainda, mas deixou uma mensagem, Nelson Jacomel, sensacional a experiência de vocês, e também o vídeo. Tem a Márcia Frans, que está aqui conosco ainda. Obrigado, Márcia, e obrigado, Marcos Trajano. Então, aproveitando que estão aqui na passagem da Márcia, e em primeira mão dizer que nós estamos em contato também para a próxima palestra, que deve ocorrer entre 12 e 15 de maio, trazer o tema de economia associativa. Já fizemos uma reunião com o Joaquim, e uma experiência fantástica, mas talvez a gente tenha que trazer para mais tarde, para mais cedo, né? Porque talvez venha da Alemanha, e 7 horas da noite, parece que lá é meia-noite já, então vamos conversar esses fusos horários e também a apresentação. Depois, mais se quiser falar um pouquinho também. A Laís, verdade, Vanessa, o PSE, Programa de Saúde na Escola, é uma oportunidade. O João Vicente, de Tijucas do Sul, do Paraná, parabéns pelo trabalho de vocês. A Vanessa Cristina, é um trabalho de formiguinha importante, construir cultura, parabéns pela iniciativa, Vanessa. Também um resgate cultural. A Vanessa também, a sintonia, o aviso, e o corpo reagindo, tentando se adaptar ao desequilíbrio, e assim vai. A Patrícia, também, a Silvia Esprícico, deixou uma mensagem de parabéns pelo trabalho. É possível implantar esse horto em outros locais, unidades de saúde do país, então, essa provocação é do Marcos, né? E levar para outros locais. Então, também dizer que o vídeo ele vai ficar publicado no YouTube, ele não acaba aqui, é uma semente que estamos plantando, depois ele vai ficar no canal da ABD Sul, e também pedimos permissão para publicar também um vídeo que vocês passaram no início, para integrar a palestra, né? E já deixando aqui um agradecimento ao Marcos e a Ximena, tivemos a oportunidade de convidá-los pelo encontro técnico e científico orgânico em Campinas, lá na inauguração da sala da Maria Primavera, foi muito bacana, de pronto atenderam, né?
em Campinas, lá no Unicamp. Então, deixamos esses agradecimentos em nome da BidSul e enriquecendo esta programação dos 25 anos da BidSul. E temos para julho, dia 11 de julho, uma programação que estamos elaborando, fazer um primeiro encontro da agricultura biodinâmica, orgânica do Sul, mas depois nós vamos trazer mais detalhes mais para frente. Ok. Obrigado, Jorge, também por auxiliar na mediação. Então, Ximena, Marcos, do coração, nossos agradecimentos e a todo o público aqui presente. Obrigado. Mas as considerações finais e a continuidade da resposta do Jorge. Eu não sei, mas eu acho que esse primeiro passo é muito importante, né? A pessoa conseguir, né? Qual passo cada um pode dar hoje para que isso se expanda, né? Então, assim, é o seguir em frente, né? Qual seria esse caminho de casa, né? Ximena? Nossa, que pergunta difícil, né? Eu acho que é cultivar o desejo do agir, certo? O desejo de agir para o bem-estar do mundo. Eu acho que a gente está em uma crise socioambiental muito grave. E se todos nós não nos propomos como função da nossa vida fazer diferença, não vamos a ter outro destino que aquele destino pessimista que vai ser em pouco tempo. Então, o convite da Rede de Hortos, o convite da gente é fazer diferença em teu entorno. Às vezes, teu entorno te coloca num lugar onde você pode influenciar mais pessoas, às vezes menos, mas toda mudança tem um efeito. É isso. Muito bem. Né? Eu acho que ficou muito vivo, né? Que saúde não começa com a falta, né? Mas uma relação que se constrói com a terra, com as plantas e entre nós, né? E que esse encontro possa seguir com uma prática na nossa vida. Eu acho, Jorge, que, assim, eu não sei se ainda dá tempo, mas assim, quando você falou o que a gente pode fazer, eu faço votos de que secretários de saúde, presidentes da República, senadores, deputados possam escutar essa nossa conversa, né? Porque eles realmente podem coisas diferentes. Mas se a gente colocar no âmbito individual, como você trouxe, que é nós, né? O que eu posso fazer sendo só eu, né? Acho que Ximena trouxe um elemento muito importante que é a gente não perder a esperança. Não perder a esperança. Não tenho dúvida que a Terra foi feita para o ser humano, o ser humano foi feito para a Terra. Então acho que a gente não pode perder a esperança no sentido de que nós podemos fazer essa diferença, mas sem querer achar que o mundo todo depende só de uma pessoa, senão a gente se frustra, né? Então, o que é que eu posso fazer, pensar esse metro quadrado ao redor, construir comunidades, construir relações que possam, mesmo que sejam poucas, né? Às vezes a gente não precisa de tanto de quantidade, não, mas de qualidade. Produzir relações que possam realmente nos nutrir, essas relações humanas, não só, mas principalmente humanas, são fundamentais. Manter a chama viva dos nossos encontros, das nossas coletividades, isso que a gente está fazendo aqui, os grupos de estudos que acontecem, enfim, manter a chama desses entornos nossos aquecidos é fundamental. Agora, para quem quiser plantar um horto agroflorestal medicinal biodinâmico, a gente vai soltar algumas cartilhas, já está em processo, a gente deve colocar isso em cartilha. Alguém falou, tem horta e tal, eu insisto, a gente não está falando de horta,
gente está falando de um horto agroflorestal medicinal biodinâmico que ele avança esse conceito, ele tem a horta dentro dele, ele tem a planta medicinal dentro dele, tem o diálogo com as farmácias vivas dentro dele, com todo esse processo, tem a discussão do meio ambiente dentro dele, mas ele é um espaço. Eu acredito que a primeira política pública, eu não falei para vocês, mas quem tiver dúvida, né, tem a portaria 137 de 15 de abril de 2025, que é uma política pública do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, que estabelece, acho que é a primeira do setor saúde no Brasil, que estabelece um espaço. Então, você tem hospital, UPA, posto de saúde, CAPS, tem um monte de equipamentos. Mas o que é que essa portaria faz? Ela cria um espaço para a gente se relacionar em torno dessas práticas. Então, construir um espaço que a gente possa coletivamente fazer as práticas é fundamental. Práticas juntos, para que essa celebração da nossa comunidade, como disse Ximena, ela possa ter estudo, ela possa ter um respirar entre pessoas que chegam e pessoas que vão, mas acima de tudo que ela tenha uma prática cotidiana, e esse processo prático ele traz resultados. Porque o que frustra muito a gente é estar sozinho, que frustra muito a gente não ter um espaço para a gente poder compartilhar e transformá-lo. E acreditem, um pedacinho de um pedaço que a gente transforma juntos faz um tantão de transformação dentro da gente. Então, acho que esse é o esperançar de que nós podemos mais juntos e fazer esse convite para estarmos mais juntos nesse período pós-pandemia que nos afastou tanto. Ok, Marco, só deixaria Jorge, antes de encerrar, depois pode fazer o fechamento. Jorge, a Márcia falar um pouquinho sobre o possível próximo encontro, Márcia? Nem me atrevo a falar, porque eu gostaria que essas falas da Ximena e do Marcos ficassem assim, sabe, ecoando em cada um que está presente nesse encontro. E aí eu acho que fica a surpresa para o próximo encontro. Ok, Márcia, obrigado. Obrigado, ABDSul, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Contem conosco, porque nós contamos com vocês. Ok. Um abraço. Gratidão. Gratidão a todos. Obrigado. Gratidão, Marcos. Gostei muito de te ouvir. Gostei muito da tua sabedoria, da tua experiência. Gostei muito da tua essência. Gostei muito da tua participação e do grande espírito coletivo que mostraste. E a grande preocupação por ter cada vez mais a população e a saúde a abraçarem-se e ser realmente a base da sustentabilidade e a base da medicina e a base do coletivo. Obrigado por tudo. Abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.